Posso fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo, a gente ouve bastante, que é a diferença entre o artesanato e o trabalho manual. Agora é diferente. Antigamente, tudo era artesanato, tudo, tá? Mas com a Lei 13.180, que é a que rege a nossa profissão, e a Portaria 1007, a gente tem regras, porque o artesão hoje é uma profissão reconhecida, e eu aconselho até o artesão sempre dizer assim: eu sou artesão, e fazer e respeitar a profissão do artesão, porque o médico precisa do CRM, o advogado precisa da OAB e o artesão precisa da CNA. E para tirar a CNA, tem regras a ser cumpridas. Né? Você tem que trabalhar em cima da base conceitual do artesanato. Isso que eu queria que Porque você se você falasse um não pouco sobre segue isso. aquelas regras, se você não segue aquelas regras, você não consegue nem tirar sua carteirinha não, sua carteira de artesão, a sua CNA, tá? Porque eu não aceito que chame de carteirinha, olha que eu mesmo me corrigi, porque não é carteirinha, é carteira. A carteira de artesão, a carteira de mestre artesão, que nós temos essas duas carteiras, a de mestre e a de artesão. Então, foi nessa separação, depois dessa lei, foi que a gente começou a ver a diferença entre os trabalhos manuais. Todo mundo sabe que o artesanato, todo mundo diz que trabalho manual. Só que o artesanato é uma transformação da matéria-prima. E os trabalhos manuais, eles fazem cópias, moldes, pé dos amigos. Você me dá o molde? Vai na internet, copia, né? Existe essa diferença. Isso não quer dizer que dentro desse trabalho manual não tem artesão. Tem. Mas existe essa diferença na hora que a gente vai tirar a carteira de artesanato. Tá? Essa diferença, ela existe e é comprovada. Mestre, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da base conceitual do artesanato brasileiro. Eu sei que ele foi construído a muitas mãos. Quais são os pontos importantes para a gente levar em consideração? O artesão que está iniciando agora, o que ele tem que levar em consideração para ele dizer, sou artesão? Olha, a base, essa já é a terceira base conceitual, porque a lei, ela sempre vai se readequando às necessidades. Então, a base conceitual, ela sempre vai passando por revisão, tá? A gente teve essa base em 2018, se eu não me engano, essa atual, só que ela já está passando por uma readequação de novo, que a gente vai colocar, quando terminar de fazer a readequação, a gente vai colocar em consulta pública para ver a opinião de todo mundo, tá? Para poder bater o martelo. Ela está sendo estudada desde o ano passado para fazer essa readequação, porque sempre aparece uma matéria-prima nova, um modo de fazer diferente. Então, a gente precisa estar sempre atualizando, tá? Então, para você ser um artesão, eu acho que todo artesão deveria ter a base conceitual na mão. Ele tem que ler para ver qual é a tipologia do trabalho dele, qual é a técnica dele e onde ele se encaixa. Porque eu acho que eu digo que a Bíblia do artesão é a base conceitual. É importante comentar, dentro dessa pergunta da Rose, que nessa base conceitual existem as diferentes técnicas, né? E as diferentes formas de você trabalhar o artesanato. Não são conceitos específicos do trabalho artesanal, e sim das técnicas artesanais, né? Então, cada um precisa ter conhecimento
para ver onde que ele se encaixa, né? Em qual técnica. Porque também quem faz o trabalho manual não deixa de ter sua qualidade, né? Só que não é diferente uma coisa da outra. Não é uma transformação de matéria-prima. Não deixa de ter a sua qualidade e também não deixa de ser um grande artista, tá? Inclusive, que às vezes, quando você faz um trabalho manual, que você muda um pouquinho a técnica ou então a matéria-prima, aí ele já se transforma em artesanato. Muitas vezes, eu citei muito assim, eu dou um grande exemplo do EVA, né? O EVA não é matéria-prima do artesanato, mas aquelas flores de EVA, que existe muito cursos disso, mas se você faz a mesma flores, com a mesma técnica, e você usa o tecido com goma, sabe, com cola, para endurecer ele, e usa a mesma técnica, por exemplo, eu dou a chita. A chita, se você faz as flores de chita, ele passa a ser artesanato, tá? Porque a chita é uma referência cultural, né? A chita tem uma identidade cultural de uma região. Aí são esses pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. E, mestra, uma coisa, aí nesse caso específico, poderíamos daí inserir o artesanato na economia criativa? Não, o artesanato, ele é economia criativa, tá? Agora, nem tudo da economia criativa é artesanato, porque a economia criativa, ela abrange várias profissões. Arquiteto, design, engenheiros, várias, etc. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque o artesanato, ele é uma economia criativa, não deixa de ser, mas também ele não pode, tudo que for da economia criativa, a gente não pode dizer que é artesanato. Sabe? Tem essas diferenças que a gente tem que ter o maior cuidado na hora que a gente for fazer, por exemplo, a gente vai fazer um evento da economia criativa. Aí, mais a economia criativa do artesanato, na parte do artesanato. Aí você bota peças lá que não tem nada a ver com com artesanato. Aí é isso que a gente tem que ter esse cuidado na hora que for fazer sempre essa separação. Pode até botar tudo, mas cada um no seu quadrado. Exato. Aí entra a necessidade de ter conhecimento dessas nomenclaturas, né? Dessas palavrinhas que, às vezes, colocada de uma forma não tão correta, já muda tudo, né? Com certeza. E é isso que eu estou dizendo. Na base, você tem a matéria-prima, né? Que você tem a matéria-prima mineral, animal, sabe? Tem as técnicas, né? Todas as técnicas do artesanato estão lá dentro. E especificando com conceitos de cada uma delas para ficar mais esclarecido para o artesão. Agora, aí entra essa parte, aí né, você falou a palavrinha-chave também, vamos dizer assim, abrangendo mais ainda essa nossa conversa. É a necessidade do artesão não só ter esse conhecimento, mas ele também participar de eventos e congressos e feiras e conferências. Como é que você fala mesmo? De ele ocupar o seu espaço, é isso? Eu digo que o artesão hoje, ele tem que ocupar, em todos os lugares, tem que ocupar os seus territórios, tá? Isso. Por quê? Porque a maioria dos artesãos, eles estão acostumados só no fazer e vender. E não é bem assim hoje. Hoje, a gente precisa realmente ocupar esses espaços, num congresso, em numa feira, em qualquer discussão, onde for discutir o artesanato, a gente tem que estar dentro.
para poder a gente ter propriedade para discutir o que é melhor para a gente. Porque depois não adianta você ficar reclamando fora. Ou você está dentro para você lutar pelo que você acha que está certo, ou então as coisas vão acontecer como tem acontecido. Não, vamos botar isso para o artesanato, vamos botar aquilo para o artesanato. E, às vezes, eles pensam que estão fazendo bem, mas tem que ouvir o artesão. Quais as nossas necessidades? Então, é isso que precisa ser feito, a gente ser ouvido. Porque eu acho que todas as leis, tudo que for acontecer para o artesanato, eu acho que o artesão ele tem que ser ouvido. E, para isso, nós temos federações e confederações. Porque eu mesmo faço parte de uma confederação, que é a Conarte Brasil, tá? Que ela representa nós artesãos. Por quê? Porque a gente tem federações de outros estados, tudinho, que formam a confederação, e a gente discute isso. Quer dizer, quem está ali está defendendo o artesão, que inclusive a Cleide é vice-presidente da Conarte, tá? E a Graça do Espírito Santo é a presidente atualmente da Conarte Brasil. Então, assim, a força maior da gente é a Confederação Nacional. E em cada estado tem as suas federações, que é quando a gente pega todos esses problemas, todas essas demandas, a gente vai discutir para poder a gente ir à luta. Porque se a gente não discute com os nossos pares, como é que a gente vai saber as necessidades? O que é que cada um está passando? E a nossa pretensão é justamente chegar à ponta, porque a maioria das vezes chega na capital e as pessoas que estão no interior, mais distante, ficam fora. Então, é isso que a gente não quer. Por isso que a Conarte está trabalhando pesado. A gente está chegando à ponta. Aquele artesão que está lá escondidinho, que ninguém vê, e a gente está conseguindo chegar até eles. Isso é o que faz tudo girar, né? Faz o trabalho artesanal girar, e ser reconhecido e ocupar o espaço, porque não é nada. Aquilo que é dado nem sempre é valorizado, né? Tem esse outro lado também. E se você não vai à luta, você não pode reclamar de nada depois, né? Eu vi